Vamos ao livro do profeta Jeremias. Jeremias, logo depois ali perto de Isaías. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, que a gente leia o texto. Capítulo 29, do verso 4 ao 7. Acredito que o texto vai ser projetado aqui também. Jeremias 29, do 4 ao 7. O que fazer quando Deus frustra as nossas expectativas? O que fazer quando nós esperamos uma resposta de Deus, esperamos que Deus resolva alguma situação, alguma circunstância, esperamos, desejamos que Deus intervenha, transformando, mudando, muitas vezes nos tirando de lugares, nos levando para outros lugares. Mas a pergunta é, o que fazer quando Deus frustra essa nossa expectativa e nos dá uma resposta diferente, age de uma maneira diferente, faz de forma diferente daquilo que nós estamos esperando? Nós temos muita dificuldade de lidar com os movimentos de Deus quando eles são contrários àquilo que a gente espera da parte de Deus. Por exemplo, quando Deus diz não, quando a gente espera, quando a gente ora, quando a gente coloca diante de Deus uma situação que a gente está vivendo e o que a gente ouve de Deus é o não, é o silêncio. Quando Deus se mantém em silêncio, o que a gente faz? Quando as coisas não mudam, quando os cenários não mudam, como a gente se porta diante de uma situação dessa? Isso é um pouco do que está acontecendo nesse texto. Por isso que eu quero trazer esse texto para a nossa reflexão. Uma resposta totalmente diferente da resposta que eles estavam esperando. A gente vai ver isso. O título dessa mensagem, eu quero falar sobre isso essa noite, é Voltem a Viver. Voltem a viver. Vamos para o texto. Jeremias 29, do 4 ao 7. Diz assim o texto, palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Jeremias é um profeta levantado por Deus, ainda muito jovem, muito novo de idade, com a seguinte tarefa, com a seguinte missão: proclamar ao povo de Israel não as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor, mas anunciar para o povo o juízo de Deus. Acontece que, quando Deus levanta Jeremias, entrega essa tarefa, essa missão para ele, Deus diz para ele: essa mensagem você vai anunciar para o povo de Israel, para os líderes de Israel, para os reis e, sobretudo, para os sacerdotes. O que significa dizer que
Jeremias está completamente sozinho, isolado. Ele não vai ter apoio de ninguém. A palavra que ele tem para anunciar, aquilo que Deus coloca no coração dele, manda ele anunciar, é para atingir a todas as esferas da sociedade, do tempo dele. O povo, os sacerdotes, os reis, os líderes. O que coloca Jeremias numa situação muito delicada. Ele está sozinho. Ele vai anunciar não as bênçãos, não aquilo que de bom Deus tem para fazer no meio do povo, mas ele vai anunciar o juízo de Deus. E por que Deus, pede para Jeremias anunciar o juízo? Porque naqueles dias o povo havia se corrompido. O povo de Israel, o povo da aliança, o povo da promessa, se esqueceu de Deus. Eles viraram as costas para Deus. Começaram a adorar falsos ídolos. Começaram a deixar de adorar a Deus no templo. Esfriaram na fé. Se apegaram a ídolos falsos, criados por homens. Deus, então, trabalha com esse povo de várias maneiras, até que ele levanta Jeremias. E ele diz: esse povo tem um coração duro, Jeremias. Eu vou trabalhar com eles de uma outra forma. E Deus aqui permite que o povo de Israel, o povo do Reino do Sul, Judá, seja capturado por Nabucodonosor, levado para o Egito, levado para a Babilônia, como cativos, como prisioneiros, como escravos. Então imagina a cena. Um exército invade a cidade, mata muitas pessoas e leva cativo homens, mulheres, crianças para a Babilônia. E Babilônia era um lugar de adoração a falsos ídolos, falsos deuses. O que significa dizer que muitas pessoas são arrancadas do povo de Israel, de Jerusalém, de Judá, levadas para a Babilônia como cativos, como escravos, arrancados de sua família, arrancados dos seus amigos, tirados do seu ambiente, das suas casas. Agora eles se tornam escravos, numa outra nação, numa outra cultura. É isso que está acontecendo aqui. Deus permite que eles passem por isso, por essa experiência dolorosa, experiência de sofrimento, que afinal de contas ninguém quer ser feito escravo. E quando eles estão no exílio, na Babilônia, Deus mais uma vez levanta Jeremias: Jeremias, agora você vai enviar uma carta para eles. Esse texto que nós lemos é um trecho de uma carta que Jeremias envia para o povo no exílio. O povo está exilado, escravos, na Babilônia. De repente chega uma carta e a gente lê um trecho dessa carta. Pensa aqui comigo. Quando a gente está diante de um cenário de sofrimento, de dor, de angústia, de choro, de tristeza, de lamento, nós cristãos recorremos a Deus, colocamos o nosso coração em Deus e pedimos: Deus, nos tire desse lugar, mude esse cenário, mude esse quadro. E aqui o povo, mesmo tendo se esquecido de Deus, naquele tempo de sofrimento, de angústia, de dor, clamam ao Senhor: Senhor, nós estamos abandonados aqui no exílio. Cadê o Senhor? O Senhor se esqueceu de nós. E aquele era um processo que Deus estava permitindo o povo passar, para trabalhar o coração. Então eles estavam vivenciando um processo. Por isso que eu comecei perguntando para você: o que fazer quando a resposta de Deus é contrária às nossas expectativas? Como lidar com isso? E o povo então recebe uma carta. E qual era a mensagem da carta? Carta que era o recado que Deus tinha dado a Jeremias. Jeremias escreve e manda para o povo no exílio. É sensacional a resposta de Deus para aquele povo. Deus diz para aquele povo:
povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. A partir do verso 5, o que Deus diz é: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas. As suas filhas, os seus filhos, faça com que eles casem, tenham filhos e filhas. E é extraordinário como o verso termina. O verso 7 diz: procurai a paz da cidade, ou seja, procurem a paz da Babilônia aí nesse lugar que vocês estão exilados. Porque a Babilônia estando em paz, vocês também terão paz. Esse é o recado de Deus para o povo que está no exílio. Ou seja, em outras palavras, completamente diferente do que eles queriam ouvir da parte de Deus. Preste atenção, eles estão exilados como escravo, lá na Babilônia, uma outra cultura, sem amigos, sem família, dor, sofrimento, choro, pranto, trabalho escravo, dominação, opressão. Tudo que eles esperam de Deus, ouvir de Deus é: esse tempo acabou, eu vou tirar vocês daí. É isso que alguém espera ouvir de Deus quando está numa situação de dor e de sofrimento. Nós também somos assim. Quando a gente está passando pelo dia difícil, pelas lutas, a gente quer ouvir de Deus: ó, acabou esse tempo. Agora um novo dia vai começar para você. É isso que a gente espera, deseja de Deus. Mas o que Deus diz para eles? Não. Aí nesse lugar que vocês estão, construam casas, construam jardins, comam do fruto da plantação de vocês, casem-se, tenham filhos e filhas, que os filhos e as filhas de vocês também se casem, também gerem filhos e filhas, multipliquem-se. E mais, Deus diz, aí nesse lugar, busquem a paz da Babilônia. Por quê? Porque se vocês buscarem a paz da Babilônia, vocês terão paz. Percebe que eles esperam uma libertação da parte de Deus, mas tudo que Deus fala para eles é: fiquem aí, multipliquem, cresçam, produzam, trabalhem, frutifiquem aí. Olha que coisa extraordinária, ao mesmo tempo é um paradoxo, né? Ou seja, como a gente lida quando Deus dá uma resposta diferente daquilo que a gente está esperando? É isso que eles estão vivendo. E eu queria destacar algumas lições que eu encontro nesse texto. A primeira é que muitas vezes, nesses processos que a gente vivencia, Deus permite que a gente passe por esses dias, o dia do choro, o dia do sofrimento, para trabalhar o nosso coração, para nos ensinar a esperar nele, para nos ensinar a confiar nele. O que Deus estava fazendo com aquele povo? Construam casa aí na Babilônia. Ou seja, esse tempo não vai acabar tão cedo. É isso que Deus está dizendo. Plantem, trabalhem, produzam. O que Deus está dizendo é: vocês vão continuar aí no exílio, aí na Babilônia. Esse tempo não vai acabar agora. E o que Deus está querendo com isso? Ensinar o povo a esperar, a confiar nele. Vocês estão no exílio, mas eu estou aí com vocês. Vocês estão nesse dia de sofrimento, nesse tempo de sofrimento, mas eu continuo com vocês. Vocês estão chorando, mas eu estou enxugando as lágrimas de vocês. Vocês estão sendo oprimidos, mas eu estou aí, segurando os braços de vocês. Vocês estão lamentando, mas eu estou com vocês. Esse é o recado de Deus para o povo. E esse também é o recado de Deus para mim e para você nessa noite. Nem sempre Deus vai mudar os quadros e os cenários. Nem sempre. Muitas vezes Deus vai permitir que a gente
vivencie esses processos. O processo do exílio, o processo do sofrimento. Muitas vezes, esse cenário, esse ambiente, vai ser a nossa realidade. Muitas vezes, o exílio vai ser o nosso lugar. Mas a gente precisa aprender, e esse texto me faz pensar que nós precisamos aprender a lidar com os processos que Deus permite que a gente vivencie. Porque a verdade é que nós queremos sempre uma vida calma, tranquila. A gente sempre quer isso, e lógico, né? Ninguém em sã consciência vai desejar estar no dia do sofrimento. Nós desejamos esse dia da paz, da alegria, da estabilidade, do conforto, do riso nos lábios. Nós desejamos isso e temos que desejar isso. Entretanto, a realidade da vida não é só isso. Nós estamos expostos às vicissitudes, às dificuldades. É uma realidade. A vida é constituída por dias bons, mas dias não tão bons assim. E nos dias não tão bons, a gente precisa aprender a esperar no Senhor. A gente precisa entender que Deus está passando por esse processo conosco. E que se Ele está permitindo que a gente vivencie essas experiências, é porque algo Ele está fazendo na nossa vida, algo Ele está fazendo no nosso entorno, algo Ele está construindo. Há um futuro que Deus está preparando. Os processos sempre nos lembram de um futuro. E é isso que Deus está falando para eles. O povo estava desanimado, o povo estava triste, o povo tinha perdido o vigor. E o que Deus está falando para eles? Construam casas, construam jardins, casem-se, tenham filhos, multipliquem-se, orem pela paz da Babilônia. O que Deus está falando é: voltem a viver. Voltem a viver. Construam jardins. Voltem a viver. Lendo esse texto, o que me veio no coração é: muitas vezes nós precisamos ouvir da parte de Deus: volte a viver. Volte a viver. Porque as dificuldades têm uma potência, uma força que nos paralisam diante da vida. Elas nos travam, elas roubam de nós a alegria, elas roubam de nós o mais precioso, a esperança. O povo estava sem esperança. E aí Deus vem e fala para eles: voltem a viver. Casem-se. Olha que coisa bela. Multipliquem-se, cresçam, plantem, voltem a viver. Esse tema me faz lembrar que nós não podemos perder do nosso coração a esperança. A esperança. Esperança não é otimismo. Otimismo é um olhar positivo para a vida. Nós precisamos também cultivar esse olhar otimista para a vida. Mas esperança é, independente do cenário, independente do dia que eu estou vivendo, das circunstâncias, eu cultivo uma esperança de que eu vou atravessar esse processo. Eu vou passar por essa etapa. E mais, a esperança nos faz continuar a dar passos, porque a gente reconhece que Deus está conosco, que Ele continua conosco. Então, voltem a viver, é o recado desse texto. É o recado que Deus está mandando para esse povo e está mandando para mim também e para você nessa noite. Voltemos a viver, não permita que o dia triste roube o vigor, roube a paz, roube a alegria, roube a esperança do coração. Voltem a viver, plantem, comam do fruto da colheita, casem-se, multipliquem-se, voltem a viver. Por quê? Porque a fé cristã não é um chamado para uma vida tranquila, sem problemas, não é isso. A fé cristã é como lidamos com os desafios da vida.
A fé cristã é uma fé que vai me motivar a atravessar os processos contando com a graça, com a presença de Deus. Então, todas as vezes que você tiver no dia do choro, no dia do sofrimento, e talvez esse seja o dia de alguém aqui, o dia do luto, o dia do sofrimento, o dia da falta de esperança. Você olha para frente e você não está conseguindo enxergar nada. Está tudo muito nublado, muito escuro, falta de esperança. O que a gente precisa trazer ao nosso coração? Há um Deus aqui comigo, cuidando, me segurando pelos braços, renovando as minhas forças. Esse Deus pode fazer com que esse dia nublado se torne um dia ensolarado. Não, eu não tenho recursos, eu não tenho forças, mas há um Deus que pode mudar esse cenário. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança, essa é a fé cristã. Essa esperança de que Deus está conosco, que independente dos cenários, Ele está. E esse texto também me fez pensar que Deus nos faz florescer mesmo em terras secas. Deus nos faz frutificar mesmo quando as condições são contrárias, desfavoráveis. O que Deus diz é: plantem e colham do fruto, comam do fruto. Ou seja, há um jardim que precisa ser construído. Há uma árvore que precisa ser plantada. E essa árvore certamente dará fruto. É isso que é interessante nesse texto. O que Deus está falando é: plantem e comam do fruto. Deus não diz só plantem. Deus garante que haverá fruto. É isso. Deus está garantindo que haverá alimento, que haverá provisão, que nós não iremos perecer. É isso que Deus está falando. Ele mesmo faz a terra seca produzir frutos, produzir árvores que produzem frutos. Esse processo é o processo de Deus. Eu gosto muito de lembrar lá de Gênesis, na criação. Deus ainda não havia criado o homem e a mulher. Cria todo o ambiente favorável, ou seja, aquilo que a gente chama de natureza. Deus cria a natureza, forma os astros, as constelações, toda a criação, mas não havia criado ainda o homem e a mulher. E o texto vai dizer para a gente que da terra, produz árvores frutíferas. E eu fiquei durante muito tempo me perguntando como é que essas árvores frutificaram se ninguém regou, se ninguém plantou. E o texto, a gente vai ver no texto que saía da terra um vapor. E era esse vapor que regava a terra, o solo, e fazia com que as árvores crescessem, produzissem e frutificassem. Olha que coisa extraordinária. Quem provê, quem sustenta, não somos nós, é o próprio Deus. E Ele faz isso desde a criação. Desde a criação Ele está dando esse indício para a gente. Sou eu quem faço a terra produzir. Sou eu quem trabalho a terra. Antes de vocês, eu já estou arando, eu já estou cuidando, eu já estou fazendo com que a terra produza árvores frondosas e frutifiquem. Aqui nesse texto, novamente, essa imagem aparece. Plantem, construam jardins. A minha oração, por mim e por você, nessa noite, é que a gente seja tomado por essa esperança. Que nos faça construir jardins, mesmo quando as terras estiverem secas. Por quê? Porque a provisão virá do Senhor. Ele fará germinar, Ele fará a árvore crescer e Ele fará a árvore frutificar. E que a gente tenha isso no nosso coração. Eu não sei o lugar onde você está. Eu não sei se você está no tempo do exílio. Eu não sei se você está vivendo o dia do choro, o dia do sofrimento, o dia da dor. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o texto está falando para mim e para você. Nesse lugar que você está hoje, agora, essa dor que você tem no coração, esse choro, esse lamento que você traz na alma,
Não permita que isso arranque de você o brilho, a alegria. Não permita. Não permita. Volte a viver. É o recado de Deus para mim e para você. Volte a viver. Colha. Case-se. Gerem filhos. Construam jardins. Construam casas. Habitem lá. E por fim, o texto vai dizer: ore pela paz da Babilônia. Busquem a paz da Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia em paz, o povo, mesmo exilado, desfrutaria de paz. Qual é o nosso chamado, enquanto cristãos? Buscar criar ambientes de paz, independente do cenário. Por quê? Construir ambientes de paz faz com que eu e você desfrutemos da paz desses lugares. E às vezes a gente fica esperando que o outro tome um passo nessa direção. Que circunstâncias, enfim, outras pessoas, a gente não assume essa responsabilidade. E o texto está falando, essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa. De cada um de nós. Nós somos responsáveis por criar ambientes de paz. Nós somos responsáveis. Então, que Deus nos motive, que Deus nos capacite, que Deus não permita que esse lugar do exílio roube de nós a esperança, a alegria, mas que Ele nos renove as forças, fazendo com que a gente seja capaz de construir casa, mesmo no lugar do exílio, construir jardim, mesmo no lugar do exílio, confiando que Ele fará da terra produzir e frutificar, e que a gente seja agentes de paz nessa terra. Agentes de paz onde estivermos plantados. Onde os nossos pés pisarem. Agentes de paz. Não de caos. Nós lemos no início. Isaías 61. Chamados a entregar flores de esperança. Nós somos esses, levantados por Deus. Nós fazemos parte de um povo nessa terra. Povo que anuncia a paz. Povo que anuncia a mensagem, as boas novas de Jesus. O Evangelho de Jesus. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Vamos fazer uma oração? Fechar os nossos olhos. Pai bendito, obrigado, Senhor, por falar conosco por meio da Tua palavra, nos lembrando, nos motivando, nos encorajando a voltar a viver, a não permitir, Pai, que o desânimo tome conta do nosso coração, a desesperança, Pai, roube a nossa alegria, roube o nosso vigor. Nós oramos agora pedindo o Teu Santo Espírito, Pai, agindo em nós, por nós e através de nós. Nós precisamos, Pai, da ação do Teu Santo Espírito no nosso coração, nos dando força, capacidades e recursos para que a gente construa casa, para que a gente construa jardins, para que a gente possa proclamar a paz. Nós precisamos do Teu Santo Espírito e nós sabemos, Pai, que o Teu Santo Espírito está recaído sobre a igreja, sobre nós, sobre o Teu povo. Então nós nos apegamos a isso. Nós sabemos, Pai, que podemos contar com a Tua graça maravilhosa, independente do local e da circunstância que estivermos. Venha sobre nós mais uma vez, Pai, e nos faça voltar a viver. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir você se colocar de pé. Vamos fazer mais uma oração final, antes de nos despedir. Deus nosso Pai, ainda na Tua presença em oração, nós queremos mais uma vez pedir a Tua bênção sobre nós. Nós não sabemos, Pai, se o Senhor vai nos tirar do processo em que estamos vivendo, ou se o Senhor vai permitir que a gente continue vivenciando esse processo. Não sabemos qual será a Tua direção,
mas temos a certeza e sabemos que o Senhor está conosco, independente do cenário e da circunstância. Então, nós queremos pedir, Pai, ao Senhor, que esteja sempre nos fortalecendo, trazendo riso aos nossos lábios, alegria ao nosso coração, ainda que a terra seja seca, ainda que seja no lugar do exílio, ainda que seja diante do cenário adverso, ainda que seja num lugar, Pai, inóspito, nós pedimos, Pai, carecemos e rogamos pela Tua presença renovadora, encorajadora. E mais uma vez oramos, entregando tudo nas Tuas mãos, Pai. Confiamos em Ti, nos ajude a esperar em Ti, nos ajude a confiar em Ti, a saber que os Seus planos são melhores do que os nossos, a saber que o Senhor tem um futuro preparado para cada um de nós. Cantamos aqui, sempre há de existir um novo amanhã, sempre há de existir um novo amanhã. Que esse novo amanhã chegue, Pai, independente do cenário, mas que a gente desfrute desse novo amanhã, independente do local, Pai. Nos faça frutificar, nos faça construir jardins, nos faça ser agentes de paz nessa terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma ótima semana para você. Se despeça de alguém aí do seu lado. Desejo uma boa semana. Vamos todos na paz de Jesus, em nome de Jesus. Amém.